Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 25 de julho, a igreja celebra o apóstolo São Tiago Maior e nós vamos meditar o evangelho da liturgia de hoje, o evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos 20 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado pela confiança nesse projeto, nessa missão de evangelização. Deus tem nos abençoado cada dia mais e tem usado a cada um de vocês para me ajudar no crescimento desse canal de evangelização. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe essa pregação nos seus grupos, deixe aí o seu joinha, deixe os seus comentários na pregação de hoje e convide outras pessoas para estarem conosco também, se inscrevendo no canal. É uma missão muito simples, mas vocês podem ter certeza que todos os dias, quando estou preparando essa pregação, eu preparo com muito amor e peço sempre a graça do Senhor durante todo o dia, que Ele possa falar ao meu coração e trazer para vocês aquilo que o Senhor quer falar. E eu louvo o Senhor porque cada pregação o Senhor fala comigo primeiro, para que assim eu possa transmitir para cada um de vocês essas palavras de salvação do Santo Evangelho. E o Evangelho de hoje, Jesus vai nos trazer um grande aprendizado que deve ser o nosso norte, a nossa bússola, o nosso caminho a seguir. Quem quer ser o maior, que seja o menor e seja o servo dos outros. E a história começa quando a mãe de 2 discípulos vai fazer um pedido a Jesus. Claro, ela era mãe. Ela queria o melhor para os seus filhos, então ela pede que, quando chegar o tempo, seus filhos, os 2, um pudesse estar à direita e outro à esquerda do Senhor. Mas aquela mãe ainda pensava no reino de domínio humano, no reinado de Jesus aqui na terra. Então, sempre que as pessoas, aquele que sentava ao lado do rei,
ao lado de uma pessoa poderosa, tanto na direita como na esquerda, essas pessoas eram consideradas as pessoas mais importantes, abaixo do rei ou abaixo daquela autoridade. Então o desejo daquela mãe era que seus filhos pudessem ser reconhecidos como os 2 discípulos mais importantes para Jesus. Mas aí, Jesus aproveita dessa situação para ensinar aos discípulos, aquela mãe, e para ensinar a cada um de nós também. Porque os outros discípulos, quando ouviram, eles ficaram irritados com os 2 irmãos. Mas Jesus usa dessa situação para abrir os olhos dos discípulos mais uma vez e entender o que é o reino do Senhor. Porque o reino de Jesus nunca foi um reino de exércitos, de poder, de domínio sobre os outros. Jesus veio inaugurar aqui na terra o reino de Deus. Esse reino que o próprio Jesus ensinou aos discípulos na oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade aqui na terra, da mesma maneira que a vontade de Deus é realizada nos céus. Então esse reino do Senhor não é o reino dos exércitos poderosos, não é o reino da espada, não é o reino da guerra humana. Esse reino do Senhor, esse reinado do Senhor é um reinado espiritual. E o reino de Deus, ele acontece no coração de cada pessoa que se abre. Mas enquanto os discípulos não entendiam isso, eles queriam ter essa graça, esse prêmio de serem considerados os mais importantes, de serem considerados os mais especiais, de estarem mais próximos de Jesus e assim eles serem chamados e observados como quem tinha poder também junto com o Senhor. Mas Jesus chama os discípulos e fala com eles: olha, vocês sabem, os chefes das nações, eles têm poder sobre as nações. E eles usam esse poder para oprimir o povo. Os chefes, os reis, eles exercem poder, mas a maneira que eles exercem poder não é governando com amor, não é governando para o povo, é usando o povo como uma massa de manobra, oprimindo, dominando, escravizando o seu povo. O poder da terra, infelizmente, ele é usado pela maioria, sim. O grande oprimindo o pequeno. Mas Jesus vai dizer para os discípulos, meu irmão e minha irmã, e hoje ele quer dizer para cada um de nós, que entre nós, presta bastante atenção nisso, Jesus vai dizer: entre vocês não deve ser assim. Vocês não foram chamados para oprimir os outros, para estar acima dos outros, para exercer um autoritarismo sobre as pessoas. Porque quem quiser tornar-se grande, torne-se servo. E é aqui, meu irmão e minha irmã, que está a grande lição do Senhor para cada um de nós. Quem quer se tornar grande, seja servo. É Jesus dizendo: aqueles que querem ser grandes no meu reino, então sirvam uns aos outros. E essa é a grande diferença do reino do Senhor. Não é um reino de domínio, não é um reino de escravidão, não é o grande pisando no pequeno, mas é o contrário. Aqueles que Jesus chamou para serem seus discípulos, para serem colunas da igreja, para receberem o título de apóstolos, esses deveriam servir
uns aos outros e servir ao povo. Se nós queremos ser grandes no reino dos céus, nós temos que servir os nossos irmãos. Não importa a posição que cada um ocupe na igreja, na família, no trabalho, aquele que quer se tornar grande deve ser um servidor, porque Jesus deu esse exemplo. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, vai dizer isso. Que Jesus, sendo de condição divina, ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. Jesus assumiu a condição de escravo, a condição de servo. E Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E no livro de Filipenses, no capítulo 2, vai dizer: por isso, por causa da humildade de Jesus, por causa da obediência do Senhor, ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória do Pai, que Jesus é o Senhor. E Jesus deu esse exemplo, recebendo esse título de grandeza. Mas para receber esse título de grandeza, ele se humilhou e tornou servo de cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes, assim como esses dois discípulos, nós somos tentados a ver uma posição na igreja como um privilégio, como uma autoridade que pode pisar nas pessoas. Quantas pessoas na igreja que têm um cargo e têm uma função e fazem disso um meio para até humilhar as pessoas, para dominar as pessoas. E aí acontece um estrago muito grande, porque aqueles que foram chamados para estar à frente não foram chamados para serem servidos. Foram chamados para serem servos, para servir os irmãos naquele ministério que o Senhor confiou. Quem quiser ser o primeiro, que seja servo. Esse é um grande segredo para a nossa vida. Enquanto eu estava preparando essa pregação, o Senhor colocava isso no meu coração, porque é uma realidade que eu vivi. Muitas pessoas que precisam de cura interior, de libertação. Pessoas que até não sentem vontade mais de ir à igreja, porque tiveram experiências traumáticas com líderes que se deixaram levar pela vaidade e esqueceram que estavam ali não para serem servidos, não para receberem aplausos, mas para servir os irmãos. Os discípulos foram chamados pelo Senhor para servir. E Jesus deu o exemplo para eles na prática. Ele vai dizer: o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida. Então Jesus está dizendo: olha, se eu que sou o Senhor não vim para ser servido, mas eu vim para servir vocês, eu vim para servir a humanidade, eu vim para servir o meu povo, e vim para dar a minha vida para resgatar o meu povo. Então, se Jesus, sendo Deus, ele não veio para ser servido, quanto mais nós que somos seus discípulos, nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para dar o testemunho do Senhor com a nossa vida. E esse testemunho, ele é dado quando nós nos colocamos na posição de servos, para estender a mão para o nosso irmão, para abençoar a vida do nosso irmão. O maior líder, que é o Senhor Jesus, nos ensinou isso na prática.
que todos nós, independente se temos ou não uma posição na igreja, um cargo na igreja, mas todo batizado tem essa missão de servir um ao outro. E se nós queremos a eternidade, se nós queremos ser grandes lá no céu, nós temos que começar aqui a agir como Jesus agiu. Ele que é o Senhor de todas as coisas, se fez escravo para nos resgatar do pecado e para nos dar a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, eu costumo dizer assim, que lá no céu, não importa onde nós vamos ficar. O importante é estar junto do Senhor. É viver a nossa eternidade com o nosso Deus. E o caminho da eternidade, ele passa pela nossa missão aqui na terra. E nunca se esqueça, aquele que mais tem, mais vai lhe ser pedido. Então, enquanto mais responsabilidade você tem na igreja, enquanto mais missões você vai acumulando e responsabilidades na igreja, quanto mais o Senhor te confiar, mais você e eu seremos cobrados pela missão que Ele nos confiou. E essa cobrança é dos frutos, e principalmente daquilo que nós somos para as ovelhas que o Senhor nos confiou. Nós não fomos chamados para humilhar, nós não fomos chamados para colocar peso nos outros, mas nós somos chamados para ser servos e para servir a Jesus através da vida dos nossos irmãos. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, nesse dia, eu quero iniciar essa oração te pedindo perdão. Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu não compreendi essa palavra. Por todas as vezes, Senhor, que eu usei do seu nome para fazer coisas que não são do seu agrado. Pelas vezes, Senhor, que eu não vi o meu irmão como aquele que precisava de ser servido. Pelas vezes, Senhor, que eu não entendi essa palavra. Mas eu te glorifico, porque um dia o Senhor me fez entender que aquele que está à frente, aquele que tem a missão de pastorear um pouco do seu rebanho, precisa ser o primeiro servo a dar um bom testemunho. E hoje, Senhor, eu apresento a vida de cada irmão, desse irmão, dessa irmã, essas pessoas que foram feridas por lideranças que não entenderam a sua missão. Eu te peço, Senhor, que hoje o Senhor possa estar curando o coração de muitas pessoas e trazendo de volta, Senhor, aqueles que se afastaram da igreja por causa dessas mal lideranças. Que o Senhor possa curar toda ferida do coração, liberar o perdão e reconduzir para o rebanho as ovelhas que estão afastadas do Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.